Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo aí mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão dessa coletiva de Júlio Casares na manhã desta terça-feira. Estou trazendo um corte com a repercussão aí na imprensa, avaliando o que foi dito, principalmente na questão da venda das categorias de base para o Galápagos. Enfim, está querendo jogar pressão ali, passando para a mídia as informações, para ver se ele consegue a aprovação no Conselho Deliberativo, que neste momento, com certeza, não irá passar. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários sobre esse assunto, e vamos aí com o vídeo. Agora o São Paulo, o presidente Júlio César Casares deu uma coletiva nesta manhã, falou sobre vários assuntos, entre eles, mais uma lesão do Oscar. Oi, Renata, e todo mundo ligado no Jogo Aberto, e o São Paulo abriu parte do treino na manhã desta terça-feira aqui no CT da Barra Funda, o tricolor que se prepara para enfrentar o Grêmio pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Crespo poderá contar com o Tapia e também o Ferrarese, que retornaram de suas seleções, mas não conta com o retorno do Bobadilla, que ainda está com a seleção do Paraguai na Ásia. Para o jogo com o Grêmio, o técnico argentino também conta com Rigoni, que volta de suspensão, mas terá como desfalque o volante Pablo Maia, suspenso com o 3º cartão amarelo. Quem também está fora é o meia Oscar, com lesão muscular da panturrilha esquerda sofrida no treino do último sábado. E o presidente Júlio Casares concedeu entrevista coletiva e foi questionado justamente sobre o Oscar e também sobre as lesões do São Paulo na temporada de 2025. O fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também tem essa mesma intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos que ele esteja no nosso elenco, recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo que foi contratado. O presidente Júlio Casares não entrou em detalhes sobre a questão do Gustavo Santana, que é um jogador do Sub-20. Ele pertence ao Cuiabá, está emprestado ao São Paulo e o clube mato-grossense cobra uma multa de R$1 milhão pela utilização do atleta contra o Cuiabá no Brasileirão Sub-20. Mas o que o presidente falou foi sobre a polêmica arbitragem no clássico com o Palmeiras e deu até a sugestão de que os árbitros possam dar entrevista após as partidas. Porque o árbitro não pode atender de uma forma regulamentada a imprensa com 4 ou 5 perguntas e ponto final. Ele também tem que colocar a cara para bater, como a gente chama, porque senão fica fácil. Eu erro, peço desculpa, a federação pediu desculpa aí para mim quando teve na semifinal do Paulista aquele pênalti vergonhoso. Meus pontos voltaram, eu podia ter sido campeão. E o São Paulo será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, por cantos homofóbicos entoados pela torcida no clássico com o Corinthians em julho deste ano. O tricolor que volta a campo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira contra o Grêmio, buscando, como o presidente disse, a prioridade nesse restante de temporada, uma vaga na Libertadores de 2026. Pois é, uma coletiva marcada bem na hora do jogo da seleção brasileira. Que legal, hein, São Paulo? Parabéns. Estranho. O marketing não está muito atento, não é? Agora, Oscar, essa é uma situação preocupante, Cicinho, porque é um jogador de muita qualidade, muita técnica e que desde que voltou para o São Paulo, desde março convive com lesões, não consegue voltar plenamente a exercer o seu futebol. Os caras no São Paulo faz tudo corretamente, viu, Renata? Eles são inteligentes nessa questão. Mas falando do Oscar... já que é pra chorar, vamos chorar de manhã, né? As notícias ruins não param, né? A questão é o seguinte, o que o torcedor cobra, o que a gente cobra é exatamente essa questão da preparação do Oscar. Porque o Oscar parece contra, eu acho que o Palmeiras, ele estava no banco de reserva. Então... a Libertadores também, né, Cici? Exatamente. Então, eles criaram essa expectativa que o Oscar poderia entrar alguns minutos. E aí, um jogador como esse, ou ele tem condições de entrar alguns minutos, ou nem leva para o banco. E aí, agora, no treinamento, se lesiona. Então, o São Paulo precisa rever essa questão de preparação, rever essa questão de fisioterapia. E não há nada de anormal você pegar um cara da idade do Oscar e fazer uma preparação diferenciada dos demais, porque eu já joguei com um jogador assim que não tinha condições, como era o caso do Luizão em 2005, e ele era preparado somente para o jogo. O Luizão não treinava. O Luizão fazia 2 toques e jogava porque ele tinha problema no joelho. E isso daí dava resultado. Então o Oscar talvez seja de se repensar nessa questão da preparação. Lógico que nós estamos falando algo aqui bem raso, porque nós não temos informação, não temos acesso.
mas que é algo estranho, e isso, sem sombra de dúvida, é. É uma lesão na panturrilha, o que foi divulgado pelo clube. Então, o Oscar, mais uma vez, fora de combate. É um jogador que é importante em São Paulo, que agora busca uma vaga para a próxima Libertadores. Afirmou que vai dar o superávit, mas não falou que tudo isso é graças não a uma política mais austera de gastos, pelo contrário, São Paulo tem estourado todo mês o orçamento, mas sim porque vendeu a rodo a base. Sim. Na verdade, eu acho que eu vou um pouco além do que o Massini falou. Ele precisa mostrar, e vai mostrar, na verdade, o que estava falando do relatório que vai ser publicado amanhã ou depois de amanhã. Né? Ele precisa mostrar e falar. Ele não vinha mostrando nem falando. Agora existe uma tentativa para o cara entender, o torcedor entender em casa, de uma certa... um movimento de transparência por parte do presidente Júlio Casares e seus assessores, para que ele tente salvar o que resta do mandato dele. Ele já tentou 1000 coisas e agora o movimento de transparência inclui entrevista coletiva, a primeira desde a pandemia, abertura de treino, publicação de relatórios médicos e de relatórios econômicos. Então, E aí, né, 5 anos depois, tudo isso seria, para mim, o óbvio, básico de quem assume o poder. Isso poderia... Tudo o que está sendo feito agora poderia ter sido feito há 5 anos. E, de fato, essa é a única boa notícia da coletiva. E é uma boa notícia. Eu não acho, como o Massini, irrisório reduzir 57 milhões. Todos os clubes brasileiros estão aumentando as suas dívidas, inclusive os maiores, os melhores. Diminuir a dívida é um sinal, de fato, de mudança de rumo. Poderia ter reduzido mais. Poderia. Mas o fato é que o São Paulo está reduzindo a dívida dele. E tomou passos para reduzir a dívida dele. E vai fechar em superávit, pequeno que seja. Poderia ser melhor o superávit? Poderia. Essa é a única coisa boa. Desde que mostrado, comprovado, explicitado e justificado com quem é o principal interessado, o torcedor do São Paulo. Não é para mim, para você, para o Massini ou para a imprensa que ele tem que... Mas quando a dívida diminui, o superávit é dado com uma dilapidação do patrimônio, não é algo... Não, depende. Você acha que o superávit do Palmeiras é dado com... Além das... Vendeu os jogadores a preço de banana, o São Paulo. Tudo bem, mas talvez seja necessário passar por isso. Não é que tudo bem, não. É um momento atual do clube, são momentos diferentes. É que, para mim, 50 milhões é muito pouco diante da asfixia que ele fez no futebol e por ter... vendido jogadores a preço de banana. Claro. Entendeu? Mas essa é uma segunda discussão. Até julho está com menos 103. Mas eu não acho que mais 58 é ruim. Não, mas uma gestão responsável é aquela que cumpre o orçamento. Mas Maurício, o orçamento... acho que é preciso colocar um pouco... Nenhum clube... O orçamento do São Paulo não é factível para 2025. Então. Não é factível para 2025. Então, a diretoria fez um orçamento... Claro. O Corinthians também fez. Claro, evidente. Por quê? Porque, como disse o presidente em outras respostas, existem vários compromissos em andamento. Você não pega o seu time de futebol, tira ele de férias e reduz a folha de pagamento de uma hora para outra. Aí tem barbeiragens no meio do caminho. Uma delas é a primeira resposta, sobre o Oscar. Contratou o Oscar, valeu a pena? Todo o orçamento que eu tenho para o futebol contratar o Oscar, essa é uma discussão. O planejamento... Se você tem um planejamento orçamentário que prevê que você vá à final do Campeonato Paulista, por exemplo, isso faz parte do orçamento, vá às quartas da Libertadores e às quartas da Copa do Brasil, com a redução de investimento no elenco, o orçamento não é factível. Você entende o que eu estou falando? Então, renovações, premiações também são previstas em orçamento. Claro, o que eu estou dizendo é o seguinte, a única coisa que ele deveria se fiar e se agarrar, nós estamos mudando o rumo do clube. Nós não vamos quebrar. Porque o São Paulo está em vias de quebrar, como o Corinthians está, como o Santos está, como o Atlético quebrou, como o Cruzeiro. Isso é uma boa notícia. Mas ele não consegue separar as coisas, porque elas não são... Quando ele fala... Aí tem uma grande coisa que ele fala nessa primeira resposta, que a gente viu. Não é a verdade a primeira resposta da coletiva. Quando ele fala que a primeira parte do mandato dele foi para reconectar o torcedor e ganhar campeonatos, ele tem que entender que o que está acontecendo agora, 5 anos depois, ele perdeu a conexão com o torcedor e não ganha campeonatos mais. É como se ele tivesse
rasgado a primeira parte. E por que existe uma segunda parte do mandato dele? Porque ele deu o golpe no Conselho para ser reeleito. Quem quis estar nessa situação agora foi ele. Se ele sai na primeira parte do mandato, campeão, tal, ninguém está botando hashtag e xingando o Casares. E ele não entendeu até agora que o futebol, um clube de futebol, ele tem que ser gerido de forma responsável e com atenção para duas coisas, o time e o torcedor. O resto é balela. E ele não se comunica mais com o torcedor do São Paulo. Ele não abaixa os ingressos. Ele esfola o torcedor. Ele tira os jogos do estádio. Então ele está perdendo a conexão que ele construiu lá no primeiro mandato e está tentando, numa segunda cartada, agora com mais transparência, mostrar que o São Paulo mudou de rumo. E, de fato, pode ter mudado de rumo, que seria uma boa notícia. O São Paulo, Futebol Clube, com a dívida... O Vessone falou o número da dívida do Corinthians. É normal que isso... Sabe quanto é a dívida do Corinthians? 2 milhões e... 2,7 até julho. Nós já temos mais 3 meses que não sabemos. Quando o São Paulo decidiu... Aliás, primeiro, quando o Casares assumiu, o São Paulo estava parecido com o Corinthians. Em termos, todos os termos. Quando o Casares decide, depois da reeleição, mudar o rumo, né? O Corinthians foi por um caminho, o São Paulo, do Melo, Augusto Melo, o São Paulo foi por outro caminho. O Corinthians está com 3 bi de dívida. Sim, diminuir a sua dívida num contexto desse é uma façanha. Mas ele não consegue comunicar isso direito. É uma façanha. Eu não sei. É como você tem um transatlântico que tem que mudar a rota dele. Eu não sei se é uma façanha porque ele dilapida o patrimônio. Aí uma coisa que eu acho que é interessante, que acho que a gente poderia refletir, é o seguinte. É claro que o Arnaldo toca num ponto que, quando ele olha para o mar e vê um monte de navio desgovernado e o navio do São Paulo freia, é uma possibilidade, é uma boa notícia, não está errado. Né? Agora, olhando dentro que eu entendo e acredito em gestão, o São Paulo tem aumento de arrecadação, né? Ainda tímidos, ele deveria arrecadar a mesma coisa com o Palmeiras, inclusive no seu estádio. Essas eram boas perguntas para serem feitas na coletiva. E isso levaria a asfixiar menos o futebol e vender menos vender jogadores a preço de um pouquinho melhores, não da forma como foi feito, né? Então, eu vejo que, ok, a iniciativa é boa, é correta, não há outra saída, certo? Agora, dentro dela, é preciso dizer que poderia ter sido feito muito melhor, a ponto desta conexão populista que ele teve para mudar o estatuto e se reeleger presidente do São Paulo, tem a conquista da Copa do Brasil, onde ele não estava preocupado com a segunda parte, que era frear a dívida do São Paulo. Exato. Né? Então, se você olhar de forma macro, desde o início, né, tem boas iniciativas. Tem sim, cara. Tem. A ideia do FDIC é boa, tirar as dívidas bancárias, os juros é boa, mas... Teve aumento de receitas também. Teve, mas ainda... Com marketing, com name perfeito. rights e tal. Teve aumento, mas é insuficiente. Não pode o São Paulo arrecadar menos que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Em nenhuma hipótese. Eu não estou falando de premiação, estou falando de área comercial, tá? Inclusive o estádio, está aí atrás da gente aí, o Morumbis. Então, eu acho que há um caminho, beleza, mas eu vejo que 50 milhões pela asfixia do futebol, com o risco que o São Paulo correu, né? Que o Crespo chegou e deu um up ali e tirou o time da zona do rebaixamento. O desempenho em campo, que não é bom, né? E 50 milhões a menos, o resultado não é bom. Ele indica um caminho? Indica. Mas na minha avaliação, não é bom. É que eu tô mais com o Arnaldo do que com o Massa, porque um avião tá na turbulência, primeiro você tenta estabilizar ele para depois subir mais um pouco. Então, me parece que um movimento natural. Se você não tem um aporte de fora, se entra um ricão lá com 500 milhões, tira todos os juros de banco, tal, aquela coisa que te asfixia e que te derruba com juros, é mais fácil de você
fazer negócios melhores, não vender tanto patrimônio e tal. Só que você não teve esse aporte de fora. Mas peraí, você teve o FDIC com esta... Veja, ele não funcionou para isso, funcionou uma parte. Mas lembra, a gente tem que lembrar, quando ele foi instaurado, foi colocado aqui nesse programa, eu bati palma de pé. Mas falei, então, está em andamento. Ok, está em andamento, mas não resolveu. Não, mas não, o aporte... É um plano de 4 anos. Pois é, mas o que foi vendido é que este dinheiro seria para tirar a asfixia dos juros bancários do São Paulo. Lembra? É o que está acontecendo. Né? Por isso que eu só acho que tem que ter calma mesmo, porque você imagina lá, o São Paulo como um gigante que é um transatlântico. Pra você girar esse transatlântico, tá vindo lá, ele tá vindo de acordo com o iceberg, só que ele é demorado para você tirar ele pro lado. E eu acho que o São Paulo está tentando. Eu não consigo criticar uma coletiva. Eu nunca vou criticar a dirigente que fala. Eu vou criticar o Casares que não falou durante esse tempo todo. Eu não consigo criticar um presidente que... demorou. Esquece, já foi, demorou, já está errado. Só que ele falou hoje. Não, esquece. Pra mim, isso é um ponto bom. É um contexto, são 5 anos de mandato. Mas é um ponto bom. Eu acho que ele acreditou, ele foi lá e falou. A gente pode não concordar. Pressionado de todas as formas, que é o pior momento dele, imagem externa e internamente também, com rachas dentro da própria situação. Isso, a gente até vai ver outros temas do que ele falou, tal, mas assim, então, eu só acho que o torcedor tem que ter essa paciência. Começa-se um movimento. Vai ser um pouco mais demorado, talvez, do que necessário? Sim, mas começou. É melhor do que você simplesmente seguir tocando e os juros te destruindo e você aumentando sua dívida. Mas sabe o que acontece? Só para amarrar, é isso. Só que tudo o que parece estar sendo feito agora por quem está no comando parece ser tarde demais. Recuperar a credibilidade, jogar limpo com o torcedor, pedir o apoio do torcedor, a conexão com o torcedor. Há quanto tempo a gente pede aqui essa transparência? Exato, é isso, né? Então, esse cinto apertado, ele exige, como foi no caso do Flamengo, ele exige a cumplicidade com o torcedor, que o Casares não tem mais condição de pedir. Então, o interlocutor está errado. Agora, eu não penso que eu estou elogiando o Casares, não, pelo amor de Deus. Agora, o passo dado, o pé no freio, tinha que ser dado, senão o São Paulo quebrava. Isso é fato. Senão o São Paulo quebrava, né? Como outros clubes estão quebrando. E agora a gente tem que olhar de binóculo tudo que está sendo feito nesse aspecto, nos outros planos, porque ele fala muito em legado, faltam 14 meses para o mandato, nenhum presidente gosta de sair. Qual que é o legado que ele quer deixar? É o sinal da mudança da dívida? É isso. É isso? Para ele é um grande legado, os títulos, tá? Ele conta 3, conta a Supercopa. Mas isso já foi, né? Sim, isso já foi. Para ele, o grande legado é colocar as finanças minimamente em algo factível, certo. Que o São Paulo possa voltar a investir e ter um time competitivo. Em quanto tempo? Qual a projeção? O que se esperar do ano que vem, o último ano de mandato, em relação ao futebol, time, jogo, brasileiro começa em janeiro, vai lutar contra o rebaixamento de novo? Vai deixar claro isso para o torcedor? Vai contratar outro jogador que nem o Oscar? Vai diminuir a folha de pagamento em quanto? Tem jogador da base para vender? Isso tudo ficou sem resposta. O que eu acho, Vessone, é que o passo tinha que ter sido dado, mas ele não tem mais credibilidade interna para governar. E vou trazer aqui mais algumas informações da equipe do Grêmio, né, que é o próximo adversário aí do São Paulo, em partida que será disputada nesta quinta-feira, às 19 horas, e a transmissão da partida será nos canais Sport TV. Estou trazendo aqui a classificação do Brasileirão. Como podemos ver, a equipe do Grêmio é o 13º colocado, 27 jogos, somou 33 pontos. Já o São Paulo está na 8ª colocação do Brasileirão, 27 jogos, 38 pontos. Estou trazendo aqui um corte dos últimos 5 jogos da equipe do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na última rodada no Brasileirão, a equipe do Grêmio perdeu para o Red Bull Bragantino jogando lá em Bragança pelo placar de 1-0. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e o Grêmio. Desses 5 jogos são 3 vitórias do São Paulo e 2 vitórias para o Grêmio. No primeiro turno do Brasileirão, em partida que foi disputada no Morumbi, o São Paulo venceu o Grêmio pelo placar de 2-1. Para o São Paulo, que quer brigar por uma vaga no G6 do Brasileirão,
É importantíssimo conseguir uma vitória lá no Rio Grande do Sul, até porque o Grêmio não vem numa boa fase, está ali brigando para se afastar da zona de rebaixamento. E o São Paulo está a 5 pontos do Bahia, que é a primeira equipe ali do G6, ou seja, é ganhar ou ganhar. Ainda tem um detalhe, o São Paulo tem um jogo a mais em relação ao Bahia. A distância, teoricamente, que você pode dizer que tem o mesmo número de jogos que o São Paulo é o Botafogo, que também tem 43 pontos, 5 pontos à frente ali do São Paulo. Enfim, é de suma importância vencer esse jogo lá em Porto Alegre, se quiser almejar uma Libertadores. E lembrando que ainda pode, esse Brasileirão pode virar um G7 se a equipe do Palmeiras ou Flamengo ganharem uma Libertadores. Ou, se algumas das equipes que estão lá em cima, que é o Cruzeiro, ganhar a Copa do Brasil, pode abrir ainda mais alguma vaga aí na próxima Liberta. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!